Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um Fala Lê, o seu podcast favorito sobre assuntos aleatórios, assim espero, assim torço. No episódio de hoje eu queria trazer um tema sobre, né? Eu sempre falo assim tema, mas acredito eu que sempre você vai clicar olhando o título, né? Mas enfim, que é: qual o seu nível de inglês? Bom, hoje a gente vai meio que ir mais direto ao vídeo, porque eu esqueci de trazer minha água agora. Olhando assim, sabe quando dá aquelas... Putz, deixa eu olhar aqui e ver se tem uma coisa pra beber, e eu esqueci. E... já que comecei, né? Vamos terminar este episódio, porque... não sei, tem uma inspiração em gravar agora. Bom, indo direto pro tema de hoje. Digamos que a minha inspiração inicial foi de um vídeo do Easy Nobre, tá? Easy Nobre, pra quem não conhece, cara, ele é um dos dinossauros da internet, apesar de talvez não ser muito conhecido em questão de números, né? Se for para pensar. Mas, pô, o cara tá na internet, tipo, sem brincadeira, desde a época, sei lá, tipo, do Felipe Neto, sabe, que ele fez os primeiros vídeos. Eu ia, né, citar um outro exemplo aqui, que todo mundo também vai saber qual que é. Mas acho que vai ficar meio bad vibes, então... Mas quem sabe, quem não sabe, enfim, não vai perder muita coisa. Então o cara é um dinossauro, né, da internet, e antigamente ele falava muito... Ele era tipo um daily vlogger, né, basicamente. Daily vlogger não, perdão. Ele era tipo um vlogger, né, ele sentava, ficava falando sobre temas, e é meio que até hoje ele faz isso, né, ele fica falando sobre temas. Ele já fez coisas assim, alguns vídeos que meio que explodiram a bolha, né, de quem assistiu os vídeos dele. Acho que um foi sobre a Elisa Lam, que acho que hoje é um pouco mais conhecido, mas na época acho que foi o primeiro canal que eu vi mais relevante comentar sobre, né, que é um crime que tem vários mistérios e tudo mais. Hoje em dia tem documentário na Netflix. E... deixa eu ver quem mais. Teve um lá aquele dois, né, na verdade. Ele meio que... acho que na verdade foram ao mesmo vídeo, mas, né, eu falo que são dois temas, né. Mas é um sobre um dossiê da Bel Pass, que era uma menina, que era... ela deve ser ainda empreendedora, enfim. Mas ela falava que ela tinha um currículo, tipo, exemplar. E ele foi esmiuçando pra mostrar, olha, não é bem isso que ela tá querendo apresentar pra todo mundo. Se você pesquisar Easy Nobre Bel Pass ou dossiê Bel Pass, você vai achar o vídeo, né? E esse da Elisa Lam, Easy Nobre, também você vai achar. E eu não sei se tem um que é sobre uma campanha que a Bel Pass fez também, que se chama Zebeléu, que era um restaurante e tudo mais. Cara, é a mesma coisa, Zebeléu, Z-E-B-L-E-O, Easy Nobre. Porque normalmente os vídeos dele ele sempre traz, tipo, com um bom contexto, né? Eu posso até fazer um Fala Lê sobre, mas acho que o vídeo dele já é bem completo por si só, então não tem porquê. Tá, beleza. Todo esse contexto em cima dele para falar sobre um vídeo onde ele tava meio que falando sobre uma moça que faz vídeos pro TikTok, e ela tava tipo tentando parecer que ela era gringa. E ele foi meio que reagir a esse vídeo, né, mostrando os pontos do porquê meio que desmascarariam que ela não é tipo uma pessoa que tem como a sua língua primária o inglês, né? Eu ia falar tipo
sua língua nativa, né? Como o inglês. E por que esse vídeo meio que, tipo, gerou esse episódio aqui? Porque ele explicando, e eu acho que eu tenho um certo nível de inglês, assim, onde eu consigo entender bem vídeos e tudo mais. Às vezes até temas um pouco mais complexos, né, que é tudo uma questão de vocabulário também, né? Mas alguns vídeos mais complexos eu consigo entender também em inglês. Normalmente inglês do dia a dia eu consigo entender bem. A minha pronúncia eu nunca pus a prática, né? Tipo, eu já pus a prática em algumas conversas, mas com ambas pessoas que não são nativos americanos, né? Mas vamos supor como se fosse uma questão de estudo, né? Mas eu nunca pus, vamos supor, sei lá, tipo, indo pra um país na gringa e tentando me virar lá, entendeu? Então, não sei exatamente o meu nível de, né, de fala, se ele é realmente bom. Mas eu considerava, tipo, bem ok. E aí, quando eu vi esse vídeo, eu falei, nossa, eu sou uma farsa, sabe? Tipo, eu sou horroroso, porque ele fala de tantas coisas, assim, que eu falo, caramba, eu nem... Tipo... Como eu vou dizer? Eu não tenho um domínio, né, da língua como ele tem, né? Já que ele morou durante muitos anos. Esqueci de comentar, ele morou, acho que a maior parte da vida dele no Canadá. Mas ele foi pro Canadá com 18 anos, coisa assim. Não sei quantos anos ele tem hoje, mas diz ele que tem mais tempo morando no Canadá do que no Brasil. Então, tipo, acabou se tornando uma língua quase que primária dele, né? Por tanto tempo que ele morou nesse país. E é claro que, tipo, né, anos usando diariamente e usando como num contexto onde é sua língua primária, né? E eu dificilmente, a não ser que eu more, tenha uma experiência parecida ou que eu me dedique, tipo, tanto aqui no Brasil, dificilmente eu vou ter esse entendimento da língua, né? Então não tem como me comparar. E nem é essa vibe sobre se comparar. Mas eu percebi que eu falei, nossa, eu conheço tão pouco de inglês ainda. Tipo, beleza, eu consigo fazer o básico, que é entender bem o que as pessoas falam e não morrer de fome, se eu precisar, né? Pô, se eu quiser dominar a língua mesmo, putz, falta muita coisa. Muita coisa. Que foi a inspiração para gravar o Fala Lê. Porém, vamos supor, todo esse assunto que eu vou dizer agora, do que eu quero decorrer desse episódio, veio a partir de uma conversa com 2 amigos meus, de formas separadas, tá? A gente tava numa conversa em grupo. Eu tava conversando com esses amigos e cada um trouxe um ponto que eu achei muito legal trazer aqui pra vocês. Que são duas perspectivas de pessoas diferentes sobre o nível de inglês. Com ambas pessoas, elas sabem mais ou menos o meu nível de inglês, né? A gente já trocou uma ideia e tudo mais. E eu acho engraçado porque, assim, um dos meus amigos, ele fala assim, cara, você tem inglês avançado. Aí eu... avançado, eu acho que eu sou a pessoa meio que mais pra ponderada entre eles. Mas vocês têm inglês avançado, não sei o que. Eu diria que é intermediário. Aí ele, mas você sabe se virar? Vamos supor, se você for pra gringa. Aí eu falei assim, provavelmente eu consigo entender bem, né? Quando eu vejo vídeos e tudo mais, ou o pessoal falando inglês, eu consigo entender bem. E eu acho que eu consigo me virar, né? Falando, mas, pô, então você é intermediário. Pô, então você é avançado. Aí não, eu sou no máximo intermediário. E olha que às vezes eu acho que eu tenho o básico. Não, cara, o básico nem ferrando você tem. Você pode até se considerar intermediário, mas você é avançado. Aí tá, qual que é o sentido disso, né? Aí ele falou assim, todo mundo com o seu nível de inglês já se considera avançado. Considero que você também é avançado. Então, tipo, não foi o que ele falou, agora um entendimento do que ele disse, né, na minha concepção. O fato de, assim, todo um ciclo de pessoas que ele conhece
considerarem que esse tipo de inglês seria um nível avançado, me torna um nível avançado na cabeça dele. Não que ele esteja errado, e talvez não que eu também esteja errado, né? Agora vamos pro outro amigo meu. Ele também conversa comigo e tudo mais, e eu considero, mais uma vez, do meu ponto de vista, que eu tenho inglês intermediário. E eu conversando com ele e tudo mais, ele falou assim, nossa, cara, meu inglês é básico, né? Ele falando dele mesmo. Eu falei, mano, seu inglês não é básico, seu inglês é intermediário, e como a gente tem um nível parecido, né? Eu considero que o seu inglês é do mesmo nível que o meu, por isso que eu falo, é intermediário. Aí ele, não, mas eu não consigo me expressar bem. Como eu consigo me expressar em português? Eu falei, é óbvio, não é a sua língua materna. Você não vai conseguir se expressar tão bem, a não ser que você fosse um nativo ou que você, sei lá, tipo, se dedicasse há muito tempo, ou estivesse morando na gringa e tudo mais, né? Mas ele consegue, sabe, se virar bem em inglês. Eu falo, por isso seu inglês é intermediário, ele não é básico. Você pode falar que o seu inglês não é avançado, eu concordaria, mas, tipo, básico ele não é. E ele falou assim, não, o inglês é básico e por conta disso, né? Porque ele não consegue expressar as ideias dele. Então é legal que você tem duas perspectivas, né? Que, cara, são, eu diria, não são extremas, mas é quase isso, né? Uma que, tipo, e eu acho que sinto que nós três temos um nível bem parecido de inglês, né? E eu acho que chega ao intermediário, né? O teste final seria, vamos supor, nós três íamos para sei lá, um professor de inglês e falar assim, você pode avaliar nosso inglês? E aí, essa, né, seria a chave, mas, tipo, não faz tanto sentido, sabe? Seria só por uma curiosidade minha, né? Pra ser bem sincero. E aí eu achei, tipo, falei, caramba, mano, é estranho como você tem várias perspectivas, né, sobre o mesmo assunto de forma tão, assim, discrepante, né? Mas uma coisa que eu percebi, né? Esse meu amigo que falou que eu tenho inglês avançado, ele me deixa mais confortável pra mim não me cobrar tanto. Porém, esse meu outro amigo que fala que ele tem um inglês básico, me faz pensar, pô, se ele considera que o inglês dele é básico, é porque tem que estudar mais. E ele me força um pouquinho a mais a me dedicar a certas coisas, né? E isso me fez também ver esse vídeo do Easy Nobre com outros olhos, como, poxa, eu tenho que me dedicar mais, né? O inglês, porque eu sinto que eu tenho outras línguas que eu queria aprender, de curiosidade. Tipo, eu acho que eu queria aprender o japonês, por conta que eu assisto muito anime e tudo mais. Seria, tipo, legal você consumir a mídia no conteúdo original. E eu tenho muita curiosidade também em aprender mandarim. Só que mandarim eu descobri que é algo tão complexo, que, tipo, é mais complexo. Tipo, o japonês já é complexo por conta da escrita, que tem os ideogramas e o sistema silábico deles, que não é considerado um alfabeto, enfim. Não vou explicar sobre língua japonesa, mas o mandarim parece que é pior ainda, cara. É mais complexo ainda. Mas é que toda vez que você vai, não sei se é onde vocês moram tem, tanto os chineses e tudo mais, mas eles tendem a se comunicar em mandarim, na sua frente. Talvez hoje menos, né? Mas às vezes eu tenho uma curiosidade de saber assim, pô, o que será que eles estão falando? Será que eles estão, tipo, falando mal na minha cara, assim? Tipo, é uma curiosidade mesmo. Mas o principal é o inglês, cara. O inglês, eu acho que eu consumo ainda bastante mídia em inglês, seja música, seja filme, série. Então é legal, né? Eu já assisti sitcom, né, em inglês. A parte ruim é que tem muita piada que às vezes eu não consigo entender. Mas sitcom, por ser uma linguagem mais leve, é um tipo de mídia mais tranquilo de ser consumida, né? E não só pra isso, qualquer material de estudo hoje em dia você vai achar em inglês, sabe?
E pensa que todo mundo vai usar inglês como ou primeira língua ou segunda língua, né? Então, alguém que for fazer alguma coisa, algum tipo de conteúdo, vai acabar postando em inglês, e por isso que tem muito mais conteúdo em inglês sobre qualquer tema que você for pensar. Talvez, se você for uma coisa muito específica, por exemplo, produção de funk brasileiro, aí eu acho que você vai ter muito mais conteúdo em português do Brasil, né? Mas você vê que, tipo, são assuntos totalmente nichados, né? Mas para assuntos gerais, por exemplo, sei lá, que nem eu que estudo... Nossa, esqueci o nome. É que eu queria falar uma coisa, mas eu tô pensando em outra. Estudo modelagem 3D. Eu tava querendo falar... escultura 3D, mas escultura são coisas diferentes, tá? Enfim, eu que estudo modelagem 3D, cara, conteúdo tipo em inglês tipo, parece que é infinito, sabe? Então, por isso que eu realmente decidi que eu vou voltar a me dedicar em inglês. E com isso, obviamente hoje eu tô com um pouco de falta de grana pra me dedicar. Eu acho que seria coisas legais, sabe? Você ter um tutor particular. Porque eu já fiz curso durante um tempo e eu não sei se eu quero voltar a fazer um curso tradicional. Porque fazer 2 vezes por semana, 1 hora por dia, é algo meio que... sei lá. Você estudar em casa, né? Então é uma frequência que não me agrada muito e é caro, ponto. Sem falar que você tem que fazer em grupo, o que é legal, sendo bem honesto, mas às vezes o seu desenvolvimento pode ser um pouco atrasado por conta disso. Então eu acho que um tutor particular é a melhor coisa se você tiver dinheiro, e acaba saindo quase o mesmo valor que uma escola tradicional, pelo menos na época que eu fazia, né? Então, eu não tenho dinheiro para isso agora. Eu vou recorrer a alguns outros métodos, e eu queria aproveitar para compartilhar com vocês, né? Cara, tem o Duolingo, que é uma coisa assim que eu acho que ele não necessariamente agrega, tipo, muito pro seu inglês. Mas sabe algo que é, tipo, divertido de fazer? E, tipo, sei lá, você faz isso em... Na época eu fazia, sei lá, coisa de 10 minutos, cara. Não sei, era muito rapidinho que eu fazia por dia. A minha tarefa, né, do Duolingo do dia. E você pode fazer mais ainda, né? Eu lembro que eu fazia, tipo, bem pouquinho mesmo. Eu fazia, tipo, no caminho pro trabalho. Tirava um tempinho lá e fazia. E... ele ajuda com algumas coisinhas e tudo mais. Então, acho que é uma ferramenta interessante. Eu vou trazer a princípio ferramentas gratuitas que eu gosto. Ferramentas não, né? Modos que eu gosto de estudar de forma gratuita e... mas não são necessariamente, tipo assim, algo tão didático. Perdão, algo didático não. É algo assim mais voltado pra gramática. Pra isso, assim, devem ter ferramentas melhores, tá? Vou ser bem honesto. O Duolingo, tipo assim, deve ter ferramenta melhor que o Duolingo. Mas a única que eu usei, que é mais voltada pra parte de gramática e tudo mais. Agora, coisa que eu gosto muito de fazer é achar canal de pessoas que não são nativos, né, da língua inglesa. Ou seja, não é como a primeira língua, porém eles falam inglês nos vídeos. Por que é legal, cara? Tanto se eu começar a falar inglês com você vai ver que eu vou falar de forma mais pausada e vou tentar acentuar cada palavra. Por quê? Porque eu não sou uma pessoa que fica... Por exemplo, quando você vai falar em português, se eu falar no meu fluxo contínuo, você vai ver que eu vou juntando uma palavra na outra, né? Por exemplo, não sei se deu pra ver a diferença, sabe? O jeito de você falar, você vai quase meio que cantando e juntando uma palavra na outra. O inglês, que o cara é nativo, é a mesma coisa. É um pouco mais difícil de você escutar. Agora, alguém que não é
ela não tem a língua primária, ela vai tentar meio que falar palavra por palavra. Lógico, né, que ela vai montar bem a frase dela, mas não, por não usar, talvez seja um vício, né, não acabe juntando tanto e ficar algo um pouco mais fácil de entender. É algo assim, bem sutil, mas eu acho que fica mais fácil de entender. Um canal que eu assisti durante muito tempo, que o cara tem um sotaque muito forte, mas eu acho os vídeos engraçados. E por ele falar de forma pausada e ter essa questão, né, de não ser um nativo, né, falando inglês, que é o canal do Dave504 ou Dave504. É um cara que ele basicamente ele toca baixo e faz uns vídeos de humor do assunto de baixo. É algo talvez muito nichado, porém o cara tem tipo milhões de inscritos. Tipo, ele estourou a bolha do que seria um youtuber de sei lá, de música, né? E eu gosto muito porque é fácil de você entender, você consegue treinar, né, o seu listening, ou seja, o seu nível de escuta. E é um passo, entendeu? Depois, é claro que assim, acho que o mais importante é você achar um conteúdo que você goste, que você tenha curiosidade. E aí você vai achar algum youtuber e tudo mais. Mas é muito bom você escutar não nativos falando inglês, né? Acho que são mais fáceis, né, de serem compreendidos, por nós pelo menos. E no começo, isso vale pra outra próxima dica que eu vou te dar também. Assista as coisas com legenda em inglês, se tiver disponível, tá? Porque por mais que seja bom você forçar a escuta, se você tiver um outro estímulo visual, pelo menos no início ajuda. E aí você pode também intercalar. Uma hora você faz sem, quer dizer, tipo um vídeo você faz sem, um vídeo você faz com. Você vai intercalando. Outra coisa que eu gosto bastante é ver, como eu falei, séries em inglês, séries, filmes. Normalmente eu gosto de ver séries porque são coisas mais curtas, né? Às vezes você assistir um filme inteiro, eu já fiz isso, já assisti um filme inteiro, chega na metade do filme, você cansa. É estranho falar isso, mas você cansa de ficar tendo que prestar tanta atenção e traduzir. Tudo bem que às vezes eu escolhi uns filmes meio que ruins, né? Eu escolhi tipo uns filmes que é... Eu escolhi um filme de ficção científica uma vez pra ver, que era... Eu esqueci o nome, mas era alguma coisa de Júpiter. Eu acabei escolhendo ele pra assistir e chegou, tipo, no meio eu já não tava entendendo muita coisa, né? Então, tipo, talvez se for uma comédia romântica seja um pouco mais fácil de ver um filme em inglês. Mas séries, se você começar por sitcom, tipo, eu gosto muito de Como Conheci Sua Mãe, né? O How I Met Your Mother, The Big Bang Theory. O The Big Bang Theory, confesso que é um pouco mais complicado, justamente por ter muitas piadas de nerd e por ter termos mais assim científicos às vezes que eles fazem para misturar com piadas. Mas como é uma série que eu já assisti inteira, eu consigo entender um pouco, né, essas coisas assim. Mas outras séries que devem ser legais, assim, para assistir seria Friends. Eu ainda não assisti Friends, pretendo assistir em inglês, mas confesso que eu nunca assisti. E Two and a Half Men, né? Acho que são as séries de comédias, assim, que são curtinhas e talvez fáceis de entender, tá? E jogos. Eu acho que eu aprendi muito do que eu sei de inglês jogando. Numa época onde não tinha tanto jogo que era traduzido para português, como é hoje em dia. E eu acho que talvez tinha um pouco menos de texto a maioria dos jogos, né? Hoje qualquer jogo que você vai jogar tem muito diálogo, na verdade, não é nem texto. E a não ser que seja tipo um jogo de pura ação, né? Mas acaba tendo muita história. E às vezes tipo cansa você ficar lendo histórias extremamente grandes ou escutar histórias extremamente grandes, sendo que você quer jogar. Então, sei lá, eu acho que talvez se você jogasse um jogo antigo em inglês seria interessante. Ou se você quiser só se aventurar mesmo, tenta jogar o jogo que você achar interessante. Acho que o mais importante seja algo que você gosta de fazer naturalmente e aí você colocar o inglês nisso, né?
Eu acho que música não ajuda tanto. Eu escutei música durante muito tempo. A única coisa que música me ajudou é ter uma familiaridade com algumas palavras, tá? Mas eu acho que nunca me ajudou de fato a... Nossa, melhorou a minha escuta, melhorou a minha pronúncia. Eu acho que... Se você é uma pessoa que acaba traduzindo músicas, pega assim a letra, escuta e lê uma tradução junto, pode ser que uma palavra ou outra você vai sempre aprendendo por uma questão de assimilação. Mas eu acho que não é a forma mais efetiva de usar, sabe? Não sei, minha opinião. E aqui eu queria trazer 2 canais mais específicos, que eu, se eu lembrar, eu vou deixar na descrição. Que é o canal Learn English with TV Series. Um canal que eu descobri e ele é bem famoso, na verdade, tem milhões. Eu não lembro exatamente quanto, mas tem papo de milhões de inscritos, eu acho. Isso não tem, mas tipo assim, tem bastante. E esse canal, ele é legal porque ele tanto que ele usa, né, séries de TV pra explicar alguns termos e tudo mais. Então eu sinto que ele é bem didático e você aprende com séries. É basicamente isso. Então eu gosto dele porque ele explica muito termos que talvez a gente não ia entender, ou por que tal personagem falou tal coisa na questão gramatical, sabe? Então, acho que é o melhor canal que eu podia indicar. Você com certeza vai achar um monte de gente tentando ensinar inglês pra você. Eu já assisti alguns, mas sendo bem sincero, nenhum eu acompanho até hoje. Eu assisti alguns na época, tá? Tem um em específico aqui que eu gostei muito da pronúncia, tá? Mas por quê? Porque ela é uma brasileira, né? Que ensina inglês. Então aquilo que eu falei, né, sobre você ter pessoas não nativas ensinando, é muito mais fácil de você entender a fala da pessoa, né? E ela fala de forma pausada, porque é de uma coisa mais didática e tudo mais. Porém o canal dela é só inglês, tanto que tá lá, né, tipo... eu não sei, ela coloca tipo alguma coisa, o canal no YouTube, tipo, que é só em inglês, alguma coisa do tipo. Eu não queria ficar abrindo aqui porque eu tenho medo às vezes de vazar o som. Mas é isso aqui, ó, que é um canal que fala a sua língua, mas não tem uma tradução, né? Enfim, é muito legal. Eu acho que também é um outro canal interessante, tá? Que eu gosto de ver, mas didaticamente não é tão bom assim pra gente que tá aprendendo. E eu não vou achar aqui. Eu só pensei assim. Achei aqui, ó. O canal se chama... será que vazou? Tomara que não tenha vazado. O canal se chama Speaking Brazilian Language School. Eu achava muito legal porque ela ensinava português para pessoas que falam inglês. E é legal porque tipo é como se você fosse aprender inglês reverso. Não sei se faz sentido, mas ver ela explicando o português, só que usando o inglês. Na verdade que ela usa muito do português. Ela fala um português bem pausado também para ficar mais fácil de entender. Só que ela usa subtítulos em inglês. Então, né, você consegue ver algumas coisas assim e talvez fique fácil de entender certas coisas. Não sendo bem sincero, não é o melhor exemplo para tipo, você aprender português. Aprender inglês, perdão. Mas é uma coisa interessante, tá? Eu vou colocar também na descrição tudo, se eu lembrar.
mas eu acho que não é um bom exemplo para você aprender inglês. Só é uma coisa interessante mesmo, que eu vou acrescentar aqui no vídeo de hoje, tá? Bom, meio que eu tinha que pra passar era isso, né? Algumas dicas, alguns insights também do que eu tive. E sei lá, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você é uma pessoa que escuta ou fala ler, deixa aí no comentário. Por enquanto só estamos no YouTube, né? Então deixa um comentário aí embaixo e diz aí se você tem alguma dica, como aprender inglês, algum aplicativo que você acha interessante. Tem coisas que eu tô pesquisando, que eu achei interessante também, mas eu não vou indicar uma coisa que eu nem testei, tá? Mas tem uns aplicativos aí, algumas formas de estudo também que eu tô pesquisando, porque, como eu falei agora, eu vou voltar a me dedicar bastante a estudar o inglês, a dominar melhor a língua, porque, cara, é muito bom, é importante realmente. O tanto que você aprender inglês pode abrir portas pra você, eu acho que é uma coisa, tipo, imaginável, tá bom? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje e nos vemos numa próxima. Até mais!